Se a natureza fosse justa, como parece que é quando olhamos para Serralves, mas não é, todos os portugueses provavelmente teriam que nascer no Porto. Mas como não é, eu não nasci. Não sou um dos não afortunados que não nasceu aqui e não cresceu aqui. E a minha vida foi nascida em Coimbra, viajei por muitas partes do país, nunca calhou chegar acima de Viseu e toda a vida se fez para Sul. O meu primeiro contacto com Serralves é muito remoto, longínquo, provavelmente numa visita ao Porto, muito pontual com os meus pais, da qual não guardei memória. Mas guardo uma memória intensa do meu contacto com Serralves agora, nesta vida que tenho, quando finalmente descobri o Porto e as maravilhas que há nesta terra do ponto de vista das pessoas. A minha relação com Serralves é o seguinte. Bom, vamos começar muito rapidamente, Fundação de Serralves. Antes do parque, chegou para mim a Fundação. E são indissociáveis hoje, embora o parque seja um pouco mais idoso do que a Fundação. E para mim a Fundação era o que é para quem não a conhece muito bem. Eu conhecia a Fundação essencialmente pelas muitas atividades culturais que promove nos vários domínios das artes. E descobri, entretanto, há uns anos, que no seu extenso programa educativo também tem a inclusão social dos grupos sociais mais vulneráveis, não é, da nossa sociedade como uma prioridade transversal. E quando nós juntamos um desígnio de inclusão social com um espaço de artes e de criatividade, é daí desse cruzamento que nasce a inovação social. Porque cruzamos a criatividade com a solidariedade e com o desejo de transformar a vida das outras pessoas. E foi assim que eu descobri Serralves. Portanto, Serralves e o Parque de Serralves, para mim, a inovação social é sempre um espaço de liberdade e de provocação da liberdade. Serralves e o Parque de Serralves passou a ser para mim um palco de inovação social, porque eu aprendi que é possível usar a natureza organizada desta forma e generosa como é, para transformar a vida das pessoas a partir do contacto com ela. E é exatamente isso que estes projetos fazem, dentro e fora da prisão, porque também se leva este ensinamento para dentro da prisão. Mas estes projetos que aqui ocorrem, Conscienciar-te e os olhares inclusivos, são projetos quando nós vemos pessoas com deficiência a pintar as cores da natureza da forma como pintam, crianças a ter este contacto com os vários ciclos de vida, só é possível aqui, num lugar como este. O Parque de Serralves é para mim o parque mais generoso que conheço. Não há nenhuma vez que eu entre neste lugar onde eu não receba muito mais do que aquilo que trago, mesmo quando eu acho que trago algumas coisas, mas recebo sempre, e hoje é com certeza mais um desses dias. Portanto, para mim Serralves é isso, é uma porta aberta para a transformação. E é um parque generoso, porque eu quero acreditar, e gosto muito de acreditar quando olho para aquelas árvores que estão ali. São árvores que transportam a memória de todos nós que estamos aqui, vão-nos sobreviver a todos. Nós vamos morrer antes delas. E elas, da mesma forma que hoje também nos trazem a memória de quem antes de nós cuidou delas. E por isso é que nos permite a nós estar aqui 100 anos depois, a festejar e a bater palmas a estas árvores e este território. No fundo, estamos a festejar a vida dos outros que nos antecederam. E é esse cuidado que hoje temos aqui, que elas transportam na memória dos seus ramos, do meu ponto de vista. E, relativamente à inovação social, bom, a inovação social é a coisa mais simples, é inovar para combater desigualdades e transformar a vida das pessoas e dar projetos de vida significativos. Se eu tivesse nascido no Porto, provavelmente seria um botânico, talvez como a Francisca, ou colega da Francisca, ou até um ativista. Não nasci, mas tive a sorte de me cruzar com a Fundação de Serralves mais tarde na vida e, portanto, eu trago esta memória recente do que pode ser um parque transformado num palco de transformação das pessoas. E isso é um ensinamento único, porque um dos pressupostos da inovação social é sempre, não necessariamente salvar as pessoas do que elas necessitam hoje, para isso temos a ação social, mas na inovação social o que se pretende é, na raiz do problema, dar a oportunidade de desenvolver projetos de vida significativos hoje ou mais tarde. E acho que é isso que acontece, tal como a Francisca testemunha, e muito bem. É isso que acontece quando temos o contacto com um parque como este, que foi desenhado, pensado com a inteligência dos homens,
mas depois usado com a generosidade da natureza. E é esse cruzamento maravilhoso que nós encontramos aqui, como eu não vejo em mais nenhum outro lugar. E o primeiro pressuposto da inovação é a transformação pessoal, e o pressuposto da transformação pessoal é a expansão da autoconsciência, e para isso é preciso o autodesenvolvimento, e só se consegue com arte, cultura e o contacto com a natureza. Portanto, estamos no epicentro da transformação do mundo. No plano dos desafios, tenho aqui vários a lançar, enfim, que é a minha função também, não é? Então vejamos, o primeiro tem a ver exatamente com... Então vou começar pelo mais longínquo, que é para a academia e para os cientistas. Os impactos reais, transformadores de projetos como estes, em todos os públicos, inclusive dentro da prisão, mas principalmente com as crianças, não podem ser medidos hoje, têm que ser medidos daqui a 10 anos, daqui a 15. Exatamente. E também é preciso as estruturas científicas que acompanham, a Alexandra estar aqui com saúde e com genica daqui a 10 ou 15 anos ou outras, com a Alexandra, para conseguirmos perceber, ao longo do percurso destas crianças e destas pessoas, de que forma é que estas experiências influenciaram escolhas fundamentais que fizeram. E se todas precisam de cá passar a vida como a Francisca, ou não. Talvez não. E, portanto, esse é um desafio para a ciência, é acompanhar estes processos. É absolutamente fundamental. E agora, além da intencionalidade, tenho um desafio também para Serralves, para o Parque e para a Fundação. É que, uma vez presumindo nós que estes projetos têm impactos, presumindo não, tendo a certeza que têm impactos hoje, e tendo a certeza, ou presumindo que eles possam ter impactos de longo prazo, é fundamental também explicar aos outros, que não em Serralves, como é que isto se faz, para que outras crianças que não têm a sorte de ter nascido no Porto, como eu, possam aprender estas coisas com estas metodologias inovadoras e, portanto, sistematizar estas metodologias, torná-las abertas para que outros possam replicar, é fundamental para que se possa chegar a todos. Mas isso é difícil de fazer, especialmente porque não há um parque de Serralves em mais lado nenhum. Mas, em todo o caso, há outros. E, portanto, esse é um desafio importante para a generosidade da instituição chegar mais longe. E já agora um desafio para dentro das prisões, aproveitando outras experiências de inovação social que estão a acontecer também pelo país, que é, e provavelmente isso já acontece, mas como eu não conheço exatamente para além daquilo que sei, que são as janelas para o mundo e que eu vou-te explicar, estes reclusos, e Serralves tem esse potencial imenso. Ao levar o parque para dentro da prisão, isto serve também para as pessoas com deficiência. Para as crianças não, porque ainda são crianças, as pessoas de deficiência com também. Isto não só alarga o conhecimento que as pessoas têm de si próprias e da sua relação com o mundo, mas porventura dá competências importantes de empregabilidade. Recordo-me de um caso numa prisão em Portugal, onde os reclusos estão a trabalhar com a natureza e a aprender a fazer compostagem, com as mais avançadas técnicas. E isso, apesar de tudo, pode estar alinhado com o que pode vir a ser a sua função útil na sociedade quando saírem. Além das questões da saúde e bem-estar e de aprender a comer com segurança e os alimentos certos. Então, é um processo que vai muito para além do que a Alexandra dizia, que são umas horas em que eu me evado da condição de recluso. Não, isto é uma janela para o mundo, é uma janela para a transformação pessoal que pode dar competências de empregabilidade e, além disso, a possibilidade de entender o mundo de outra forma. É isso que acontece, por exemplo, dentro do estabelecimento prisional de Leiria, onde foi criada o estabelecimento para jovens reclusos. Criaram uma companhia de ópera. Há anos. Já alargou os horizontes. A companhia de ópera. E o que a companhia de ópera não faz criar ali cantores líricos. O que faz é ensinar àqueles miúdos que eles conseguem fazer muito mais coisas do que aquilo que imaginavam. É a expansão do autoconhecimento, é o princípio da mudança. E é isso que faz exatamente este projeto também, que vai muito para além apenas daquelas horas. Então são estes os desafios que eu lançava aqui, só como provocação, em linha com o que disseram.